Boa noite. Vamos lá, mais uma palestra. Só para alinhar, tem algumas pessoas que talvez não conheçam a casa, estejam vindo pela primeira vez, algumas talvez não venham aqui há algum tempo. Então, só para entender a dinâmica do que está acontecendo, há algumas semanas a gente começou a estudar o Livro dos Espíritos e a gente tem estudado então a cada palestra um pedacinho do livro. A gente está avançando aí durante todo o ano, a gente espera avançar até o final do ano o livro todo. São mais de 1000 perguntas, tem bastante coisa para discutir. E nas duas últimas palestras, o tema foi a pluralidade das existências. E aí, para quem esteve aqui, começa a perguntar, ué, de novo? Mais um capítulo sobre isso? Se não estou enganado, são cerca de 50 perguntas no capítulo anterior sobre pluralidade das existências. Então, afinal de contas, o que mais está faltando falar sobre o assunto? Na realidade, a gente vai ver hoje só uma abordagem um pouquinho diferente, porque o que foi apresentado, as perguntas que foram colocadas, as respostas que foram apresentadas pelos espíritos, apresentam a reencarnação e a pluralidade das existências como um fato. Essa é a explicação, o ensinamento que a gente recebe, e então eles nos explicam como é que isso funciona, as causas, as consequências e todos os desdobramentos que tem por trás desse processo de reencarnação. Esse capítulo, ele para um pouquinho para analisar a questão de uma ótica um pouquinho diferente. Quer dizer, vamos discutir um pouquinho como se chegou a isso. Até agora a gente falou da maneira como foi apresentado, mas a gente vai dar um passinho para trás e analisar para ver se realmente isso daí faz sentido. Quer dizer, essas explicações são coerentes, elas se amparam em alguma coisa, tem alguma lógica por trás. A gente ouviu as explicações, mas é tipo um questionamento agora para falar, bom, ok, é por aí mesmo? Será que sim, será que não? Então isso é para dirimir dúvidas ou para colocar mais minhoquinhas na cabeça de vocês. Espero que não, espero que seja para dirimir as dúvidas. E antes de começar, eu acho que é importante recapitular algumas coisinhas, né? Você faz chamado oral, para quem já está aqui há mais tempo, você começa a fazer perguntas. E tem esses 3 termos aqui, que acho que boa parte de vocês já ouviu falar: o materialista, o espiritualista e o espírita. Quem que pode dar aí já uma sugestão para explicar? Já está levantando a mostra. Eu. Materialista. A gente está falando sobre as questões espirituais. Então tem esses 3 posicionamentos. Quem sugere uma explicação para definir o que é um materialista? Materialista é uma pessoa que não tem muita fé e acredita mais nas coisas visíveis, materiais que ela vê, né? Por aí. O termo já é bem sugestivo, né? Materialista, matéria, quer dizer, são pessoas que acreditam no que veem, no que tocam, no que experimentam. É por aí que funciona. Então, para essas pessoas, não existe uma discussão sobre reencarnação, sobre espírito, porque simplesmente para eles não existe. Existe o que eu vejo, o que eu toco, o que eu experimento. Então, como esse grupo de pessoas, é uma discussão que não rende muitos frutos, não tem como avançar muito. E o espiritualista? O que é o espiritualista? Espiritualista, espírita, opa, peraí. O que é um espiritualista? Eu acho que é a pessoa que não tem uma fé definida, eu acho. Ela acredita na vida espiritual, mas não segue não tem nenhum seguimento, né? Eu acho que ela acredita em tudo que falam sobre espiritualismo, ela segue, é diferente. É por aí. O espiritualista, ele acredita em algo além da matéria. Para um espiritualista, não é só matéria. Não é só o que eu vejo, o que eu toco, o que eu experimento. Mas é o que eu sinto também, e eu sinto que a minha existência não se restringe ao meu corpo. A minha existência física desse momento. O espiritualista acredita, como também o nome sugere, na existência do espírito e na sua continuidade após a morte do corpo. Esse é o espiritualista. Agora... Mas ele acredita em reencarnação ou ele então, para esse por aí? É um ponto importante. A gente combinou que ela ia fazer essa pergunta, porque aí eu já ia pegar o gancho. Continua vendo pontos. Positivo.
Ela tocou num ponto importante, quer dizer, o espiritualista e o espírita acreditam na existência da vida após a morte do corpo, na existência do espírito. Agora, nem todo espiritualista é espírita, todo espírita é espiritualista. Que? Calma. O espiritualista acredita na existência da vida após a morte, mas ele não acredita na comunicação com os espíritos, nos ensinamentos que a gente recebe dos espíritos. Muitas religiões, né, evangélica, a própria católica, refutam a ideia do espiritismo e combatem a ideia do espiritismo, coisa do demônio, esse tipo de coisa. Então são espiritualistas, eles acreditam, como nós, na existência do espírito após a morte do corpo, mas eles não acreditam nessa comunicação, nesse intercâmbio que já está sendo feito há algumas décadas entre o plano espiritual e o plano material. Isso é uma questão que foi desenvolvida pelos espíritas. Foi daí que Allan Kardec efetivamente cunhou esse termo espírita, porque já existia o termo espiritualista. Mas se você falasse espiritualista, você não conseguiria distinguir os dois grupos. Porque alguns acreditavam no espírito, mas não acreditavam no espiritismo, que é na comunicação com os espíritos. E outros sim. Então, para facilitar a distinção, ele cunhou esse termo, que é o espírita, e o espiritismo para separar. Então, para ficar bem claro para vocês, todo espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita. Talvez ainda. Então, isso é um ponto importante, porque a gente vai falar agora de uma discussão sobre essa questão da pluralidade. Quer dizer, as coisas, como eu falei, foram apresentadas, mas a gente vai discutir um pouquinho se isso faz sentido. E a gente tem que pensar um pouquinho, tentar pensar na cabeça de cada um desses grupos, né? Do materialista, do espiritualista, do espírita, as impressões que cada um tem e julgar. Quer dizer, o que faz sentido, afinal de contas? Bom, um ponto importante é que essa questão da pluralidade das existências não é uma coisa que foi trazida como ensinamento do Espiritismo. Na realidade, esse tema não é novo. Existe um termo chamado metempsicose, procurei no dicionário e descobri que é uma explicação para a transmigração do espírito entre corpos. E é uma coisa antiga. Pitágoras, na Grécia Antiga, já falava sobre isso, mas antes dele, os filósofos indianos já falavam disso, e os egípcios na Antiguidade também falavam sobre isso. Sócrates também. Da época de... Então, essa questão da pluralidade das existências ou da transmigração do espírito entre corpos não é uma novidade, não é uma coisa que o Espiritismo trouxe, é uma coisa que já existe. E existe há quanto tempo? Quando surgiu? Como surgiu? Não há registro na história de um momento em que isso apareceu. Mas é uma coisa que acompanha o ser humano praticamente toda a sua existência. Então já tem alguma coisa por trás aí, quer dizer, como é que tem uma coisa que perdura por milhares e milhares e milhares de anos? Assim, de onde surgiu? Quer dizer, de onde se traz essa ideia? Esse é o primeiro ponto. E como eu falei, na realidade o Espiritismo então não traz um tema novo, na realidade ele procura contribuir para uma explicação mais racional, menos apegada a questões de superstição, supersticiosas, né? Procura dar uma explicação lógica para isso. Tá? Uma coisa que, por exemplo, de largada o Espiritismo refuta com relação à metempsicose é a transmigração de almas de um corpo humano para um de um animal, ou vice-versa. Na antiguidade, os egípcios falavam, poxa, o faraó vai virar uma águia, ou um gato vai virar um ser humano, alguma coisa do gênero. Não, o Espiritismo nos ensina que isso não existe. Na criação de Deus, os animais e os seres humanos seguem caminhos distintos. Tá? Em evolução, mas distintos. Então isso daí já é uma diferença importante do Espiritismo espírita. Agora, não deixar o Espiritismo de lado, né? Já que a gente tem algumas percepções diferentes entre as pessoas, os materialistas, os espiritualistas também, vamos tentar analisar, e essa é a proposta do capítulo, né, que o Allan Kardec apresenta, é exatamente isso. Tentar analisar algumas coisas que a gente observa e tentar formular
explicações para entender algumas coisas que a gente vê por aí. E o ponto é, ok, existe mesmo? Ou é conversa para vai dormir? Existem duas opções para essa pergunta. Tem duas respostas possíveis. Essa é fácil. Sim, não. Sim, não. Quer dizer, ou tem ou não tem. Então, a conversa começa simples. É sim ou não. Se não existe a reencarnação, forçosamente, a gente é obrigado a acreditar na unicidade da existência. Ou seja, o Aguinaldo que vos fala está aqui por uma única e exclusiva vez, em um determinado momento, não muito distante, eu espero que até um pouco mais do que esse distante, né, seja alguns anos, mas enfim, vai deixar de existir, ponto. Já, se existe, então a gente está falando da pluralidade da existência. Então a gente vai começar a considerar, ok, existe ou não existe, vamos ver em cima dessa ótica e ver o que acontece, como é que a gente vai conseguir explicar algumas coisas. Por exemplo, no caso da unicidade, de uma existência única, a gente tem que considerar algumas coisas. Primeiro, a gente está falando que existe só uma existência corporal e admite-se regularmente que, nesse caso, a alma, ela nasce junto com o corpo, 0 km. Tá? Então chegaram os dois juntinhos e a vida começa. E ela vai ter aquela existência, vai parar e acabou. Essa, em linhas gerais, é a crença na unicidade de uma existência. Só que surgem algumas questões, né, que a gente precisa tentar entender. Procurar respostas para algumas coisas que a gente tem observado já há anos, para não falar décadas, para não falar talvez milênios. Né? Por exemplo, a gente percebe que determinadas pessoas têm determinadas aptidões que podem não ser necessariamente as mesmas para as quais aquelas que elas foram educadas. Você pode ter, por exemplo, uma pessoa que estuda um determinado tema, se forma em determinado tema, por exemplo, advogado, estuda direito, vira advogado, mas de repente a gente percebe que aquela pessoa tem uma facilidade tremenda com instrumentos musicais, ela pode tocar um piano com uma facilidade tremenda. Quer dizer, o fato dela ter estudado direito, aprendido direito, não quer dizer que ela tenha essa aptidão também relacionada a direito. Ela pode demonstrar aptidões diferentes daquelas para as quais ela estudou. E a gente observa isso por aí. Outro aspecto, isso aqui acho que a gente tem muitos exemplos, né? É porque algumas crianças assim já com pouca idade demonstram algumas características assim tão fortes em conhecimento, na ciência ou nas artes, na tenridade, né? Enquanto outras passam a vida inteira e não conseguem chegar naquele patamar. Eu acredito que nas palestras anteriores do William, acho que ele deve ter passado um vídeo ou outro dando esse tipo de exemplo, mas tem vários casos, né? A gente sabe que, por exemplo, Mozart, com 5 anos já compunha músicas, se apresentou para a realeza lá em Viena, com 5 anos de idade, tocava piano com uma facilidade. E a gente nem precisa voltar muito, né? Outro dia, olhando no Facebook, talvez vocês tenham visto, tem vídeos desse tipo, né? Eu estava vendo um vídeo de um garoto, não sei se alguém aqui viu, um garoto japonês, tocando piano, de uma forma que eu falei, uau, quer dizer, uma habilidade, uma rapidez simplesmente impressionante. Eu acho que tem pessoas que já estudaram piano a vida toda e não conseguem tocar 10% do que aquele garoto estava fazendo. Mas aí são intuições, né? Pois de vidas. Então, calma lá. A gente não está inferindo nada por enquanto, a gente está só observando e perguntando, mas espera um pouquinho, da onde ele aprendeu isso aí? Como é que ele está fazendo isso? Tem pessoas que estão, como eu falei, a vida inteira. Ela adiantou a pergunta, mais pra frente, ela errou o tempo. Então, a vida inteira, e de repente uma criança vai lá, como é que se explica isso? Outra coisa, essa questão das ideias, né, as ideias inatas ou intuitivas que aparecem para umas pessoas ou para outras, a gente já viu, tem muitos depoimentos, declarações, entrevistas assim, de pessoas que deram grandes contribuições para a humanidade, né? No campo das ciências, da economia, etc. E elas falam, poxa, isso aqui veio assim num estalo, tá? Um estalo. De repente tive uma ideia assim, no banho em algum lugar e
de repente a coisa apareceu. E aí, pumba, surgiu alguma coisa que revolucionou a vida das pessoas. Eu, como eu gosto de música, já devo ter falado aqui 1 milhão de vezes, eu sou fã de Beatles. E quando esse tema aparece, eu sempre lembro de um trecho de um documentário que eu assisti. Todo mundo conhece Beatles aqui, vai? E aí, nesse documentário, o Paul McCartney dá uma entrevista, ele fala assim, poxa, um belo dia, eu acordei, e tinha uma coisa na minha cabeça lá, uma musiquinha, e eu lá tentando entender o que era aquilo, e não saía da minha cabeça. Aí eu fui pro piano, sentei, fiquei lá, e dia após dia após dia, e aquilo não saía da minha cabeça. Ele transformou isso daí numa música chamada Yesterday, que é um super clássico, é a música mais gravada de todos os tempos. E como surgiu isso daí? Ele acordou e estava na cabeça dele, quer dizer, deixa eu te explicar uma coisa. Mas enfim, isso acontece, né? E acontece com algumas pessoas, mas não acontece com todo mundo. Então também é uma coisa para ser observada por aqui. Outra pergunta. A gente observa comportamentos em crianças distintos, né? Independentemente da educação que elas recebem ou do meio no qual elas vivem. Pode ser um meio mais sofisticado, mais tranquilo, com favorecimentos econômicos, enfim. Ou pode ser numa situação bem difícil, economicamente falando, numa favela, em algum lugar. A gente percebe, independentemente da educação ou do meio onde elas vivem, os comportamentos às vezes são discrepantes, quer dizer, a gente consegue observar situações de crianças boas, realmente muito boas, e outras que têm uma perversidade, você fala, poxa, mas da onde? Quer dizer, por quê? Da onde pode ter saído esse tipo de comportamento, se em volta dela não tem nada que possa levá-la a agir dessa maneira? Sabe, ela tem uma vida boa, enfim, da onde surgiu isso? E uma outra que eventualmente está numa super adversidade, tem um comportamento exemplar. Por quê? Como que se explica essas situações? Outro caso é de pessoas que demonstram uma instrução muito grande, mesmo sem ter tido uma educação formal. O Chico Xavier, por exemplo, ele não teve muito estudo, na realidade ele falou que estudou pouco, mas era uma pessoa extremamente bem articulada e, ok, a gente pode até falar, bom, mas tem um ser espiritual, mas ele está agora assumindo que não tem nada. Como a gente pode explicar, por exemplo, o Chico Xavier? Quer dizer, uma pessoa que teve pouco estudo formal e que podia falar sobre tantos temas, escrever literalmente centenas de livros, assim, objeto de tantas discussões. Como assim? Nem foi para a escola, quase não estudou. Da onde saiu tudo isso? E aí uma outra questão. A gente sabe que, obviamente, na humanidade a gente encontra em vários lugares do mundo tribos selvagens ainda que estão em um estágio diferente, né? Por exemplo, nesse caso, o Allan Kardec tomou um exemplo aqui de uma criança hotentote, de peito. E questionava, poxa, mas será que uma criança nessa situação, ela vai ter a facilidade para se transformar num Laplace, num Newton, ou num cientista, ou num filósofo, ou num grande artista? Eu tive que procurar na internet o que é hotentote. Aí eu descobri que é uma tribo da região da África, na região sul da África. Eu acredito que ela ainda exista. Eu não encontrei nenhuma informação se ela tinha sido extinta ou não, mas aparentemente ela ainda existe. Mas enfim, é uma tribo selvagem como existe N outras no mundo. E a gente vai voltar sobre esse tema daqui a pouquinho, mas o ponto nesse instante é o seguinte: por que a gente tem essas situações tão discrepantes, né? Um nível de conhecimento tão diferente entre povos e civilizações? Por que a gente tem povos, pessoas, seres humanos, nessas condições tão atrasadas ainda e outras já num estágio tão avançado? Pode explicar esse tipo de coisa? Bom,
Então a gente parte para tirar algumas dúvidas. A gente poderia considerar que as almas são iguais ao nascer. Então aqui, primeiro, a gente já está falando, ou tentando conversar com um espiritualista, né? Porque um materialista não vai nem considerar a existência da alma. Elas são iguais? Se elas são iguais, por que tão cedo, como a gente já começou a discutir aqui, a gente percebe diferenças tão grandes? Independentemente da condição, da educação, da idade, a gente observa tantas diferenças tão intensas entre as pessoas. Poxa, nascer no 0 quilômetro, sabe? A alma igualzinha, na mesma condição, corpo. Então, onde vem isso? Quer dizer, o que pode explicar essas diferenças? É uma coisa para refletir, né? Da onde veio isso? Por que um garotinho japonês de 5, 6 anos está tocando piano melhor do que uma pessoa que ficou a vida inteira estudando? Não teve nem tempo para estudar piano. De onde está vindo isso? Bom, um materialista poderia entrar na discussão agora. Não tem nada de espírito, não tem nada de alma. Isso é uma característica genética, do corpo, uma coisa física. Aí a gente para e pensa, opa, tem dados sendo jogados aí, quer dizer, tudo se explica de forma então aleatória, quer dizer, tudo se explica pelas características genéticas de uma pessoa. A pessoa é má porque tem um gene da maldade, a outra é boa porque tem um gene da bondade, a outra é super inteligente porque tem o gene da super inteligência e por aí vai. Quer dizer, é tudo fruto do acaso, quer dizer, uma combinação aleatória de fatores da natureza que culminou num corpo superdotado. Será que faz sentido? Eu estava pensando, quando li sobre isso, não faz muito tempo, o ser humano lançou um foguete. Esse foguete cruzou o espaço, milhões de quilômetros, saiu da Terra, de algum ponto, acho que lá dos Estados Unidos, e ele chegou com precisão, depois de milhões de quilômetros e meses de viagem, na órbita de Marte. Não deve ser uma coisa exatamente simples para se conseguir fazer. Está tudo se movimentando no espaço, tem gravidade, tem um monte de fatores aí. Mas chegou. E aí, ele disparou contra a atmosfera lá do planeta um invólucro inflável que caiu lá no planeta. E com o impacto ele conseguiu absorver, porque ele é inflável, então ele bateu e foi quicando, literalmente quicando, até parar. E quando ele parou, ele foi remotamente aberto, saiu um robozinho de lá, abriu uma anteninha, captou energia solar, se alimentou de energia através dos raios do Sol, começou a tirar foto, começou a captar informações da atmosfera e mandar tudo isso para a Terra, para as pessoas saberem a composição química da atmosfera do planeta, o terreno, o tipo de solo. Uau! Isso daí pode acontecer ao acaso? Poxa, tem muita inteligência por trás disso. Será que essa complexidade toda das pessoas que eu diria que, na minha opinião, são muito mais complexas até do que esse empreendimento científico, isso pode ser por acaso e o outro não? Será que faz sentido pensar dessa maneira? Fica aí uma perguntinha. Bom, a gente pode pensar o seguinte, ok, então realmente não são iguais, não, são diferentes. Algumas almas são mais avançadas do que outras, já nasceram melhores. Opa! Mas afinal de contas, Deus criou assim? A gente já está falando agora de novo com um espiritualista, porque o materialista não quer saber desse tipo de discussão. Então está falando da pessoa que acredita no espírito e está falando, ok, os espíritos, as almas são diferentes. Umas já chegaram mais avançadas do que as outras, por isso que elas sabem tudo o que elas sabem. Mas por que essas foram privilegiadas e as outras não? Todas compartilham um Criador único, que é Deus? E essa criação, então, foi parcial? Quer dizer, uns vão ser favorecidos e outros não? Tem justiça nisso? O que vocês acham? Deus, por acaso, não é infinitamente bom e justo? Isso não é incoerente?
É uma coisa para se questionar. Então vem a explicação do Espiritismo. Observando tudo isso, a gente pega as explicações dos Espíritos e vê o quê? Que na realidade tudo isso é consequência das existências anteriores. Ou seja, ninguém alcançou o patamar que está hoje tão avançado, tão atrasado com relação a outros, assim. Isso se explica pelo Espiritismo a partir da reencarnação, da pluralidade das existências. Ou seja, houve um determinado momento que Deus criou. E esse momento de criação não para, né? A gente sabe que Deus cria constantemente. Mas nós fomos criados, aí os Espíritos foram criados, e num determinado momento todos iguais. Com o livre-arbítrio e as oportunidades que apareceram, cada um começou a fazer o que julgava ser o certo. Empreender mais esforço ou menos esforço para alcançar um determinado resultado. E isso daí vai se propagando ao longo do tempo. A gente vai, a gente volta, a gente vai, a gente volta. É óbvio que se eu me aplicar com mais esforço, vou conseguir resultados melhores. Tão simples porque eu me esforcei mais. Isso acontece até com a gente no dia a dia, comparado com pessoas que se esforçam menos. Agora, a explicação que o Espiritismo traz é exatamente isso, quer dizer, o ponto de partida é comum, mas o resultado ao longo do tempo vai ser diferente porque as escolhas que a gente toma são diferentes. A gente já fez algumas escolhas hoje, a gente está aqui compartilhando de informação, de estudo, a gente está procurando ter um entendimento em todo mundo. A gente está fazendo escolhas todo dia. Essas escolhas estão moldando o nosso espírito, para o bem ou para o mal, quer dizer, para o progresso ou para o atraso, talvez não um atraso, mas para a permanência no estágio atual, que de certa forma é um atraso, a gente está perdendo uma oportunidade de evoluir. Então, aproveitar essa nossa existência, essa nossa nova existência, para progredir, é uma tremenda oportunidade. A gente sabe como isso é importante pelo relato que a gente recebe também dos Espíritos sobre a dificuldade que é conseguir uma chance para reencarnar. Desperdiçar essa oportunidade talvez não seja a melhor coisa que a gente possa pensar em fazer. Bom, a explicação também sobre o que a gente estava falando agora de almas criadas diferentes também não faz sentido, né? Porque, como a gente falou, Deus é infinitamente bom e justo. Ele não poderia criar, seria ilógico essa bondade infinita e essa criação parcial de espíritos mais favorecidos que outros. Cria igual, cada um escolhe o que quer fazer e vai. Agora, escolher o que quer fazer, puxa, eu não me dei muito bem, tem alguma chance? Tem outra chance. Volta e faz de novo. Até aqui alguém quer fazer algum comentário, tem alguma dúvida? Estou fazendo poucas perguntas hoje. Mas enfim, a gente falou até agora sobre algumas observações que a gente faz sobre o que a gente viu ou o que a gente vê. Então a gente pode avançar um pouquinho agora, observando essa questão da unicidade, fazendo projeções para o futuro e ver o que ela poderia explicar ou não com relação a esses possíveis cenários que a gente poderia encontrar no futuro. Então, por exemplo, imagine aí uma situação de uma pessoa que encarnou, que está selvagem, que está numa tribo qualquer, e uma pessoa que está num mundo já mais avançado, civilizado, está numa nação mais civilizada, com acesso a mais informação, mais estudo, mais um monte de facilidades. Será que elas vão ter as mesmas chances? Elas vão conseguir chegar ao final de uma existência em condições iguais? Esse é o primeiro ponto. O segundo, aquele homem que trabalhou, e o outro lá ficou numa situação um pouco mais cômoda, talvez não tenha tido oportunidade ou interesse em trabalhar, e não fez o que o outro fez. Mesma pergunta, será que ao final de uma existência desses dois, a gente poderia esperar resultados idênticos? Mais uma pergunta. Aquele que praticou o mal,
talvez não tenha tido nem oportunidade para se esclarecer sobre o que é ou não o mal, o bem ou o mal, e infringiu aí em erros. A gente já falou sobre isso algumas vezes aqui, né? Nós temos uma responsabilidade um pouquinho maior, né? Estudando Espiritismo e as consequências dos atos que a gente sabe que tem, a gente tem uma responsabilidade maior do que aquele que não teve acesso às mesmas informações que a gente teve. Quer dizer, uma pessoa que não tem absolutamente informação alguma, está perdida em algum lugar aí do país ou do mundo, ela pode estar fazendo algumas coisas que infringem o que seria um comportamento espírita adequado, mas por desconhecimento, nem por má fé, simples desconhecimento. Será que essa pessoa pode ser observada na mesma ótica de uma que teve toda essa informação e ainda assim errou? Será que a gente pode tratar isso de forma igual? Outra questão, tem esforços espalhados no mundo inteiro para instruir as pessoas no aspecto moral. A gente está fazendo um pouquinho disso aqui, e isso existe em todo lugar. Então são milhões de pessoas que se tentam alcançar para explicar questões morais, questões espirituais e assim por diante. Algumas podem eventualmente morrer antes de ter esse tipo de informação. Essas pessoas não tiveram as mesmas oportunidades ou tempo para isso. Será que elas vão ficar julgadas de uma maneira diferente? Quer dizer, elas ficam para trás, elas são punidas por isso se elas não tiveram eventualmente acesso ao mesmo tipo de informação? E uma última, quis falar sobre crianças, né, que morrem assim tão cedinho. Quer dizer, elas não tiveram praticamente uma vida, elas não tiveram tempo para estudar, elas não tiveram tempo para tomar decisões, fazer suas escolhas, para seguir um caminho melhor ou pior, simplesmente não tiveram tempo. E desencarnaram, morreram. Vamos explicar isso daí. O que esperar que aconteça com elas? Como é que elas vão ser avaliadas ou julgadas? Quer dizer, o que vai acontecer daí? Bom, aí vem mais uma vez a explicação do Espiritismo. E a explicação é simples, quer dizer, o Espiritismo nos explica que a coisa é contínua. Ou seja, eu posso não ter tempo de fazer algo ou de alcançar um determinado progresso nessa minha existência atual. O motivo pode ser qualquer, pode ser falta de empenho da minha parte, talvez a falta de oportunidade, não sei, pode ser N motivos, mas eu posso não alcançar os resultados esperados numa encarnação que eu deveria. E aí? Acabou? Condenado a uma pena eterna? Não, o Espiritismo diz que não. Explica que volta e faz de novo. Então o que a gente tem? Uma lei de progresso que se aplica a todos nós. E ela vai ser fruto do nosso esforço. O nosso merecimento vai ser consequência do que a gente fez ou deixou de fazer. E a gente vai tendo oportunidades e oportunidades. Então vocês imaginam a situação. Tem lá, sei lá, 2 agricultores aí com um terreninho, e aí na época da plantação, um vai lá, vai adubar a terra, vai arar a terra, vai semear, vai fazer tudo o que ele precisa fazer. E o outro está lá na rede, belo gostoso, só olhando. Beleza, está descansando, está bem à vontade. Chega a época da colheita. O resultado é bem simples, né? O que plantou, o que cuidou, vai colher. O outro não vai ter o que colher. O que colheu vai vender a colheita, vai ganhar dinheiro, vai se dar bem, vai ter recursos. E o outro vai ficar provavelmente na miséria. E aí? O que a gente está observando aí? O esforço e o resultado de cada um. Agora, imagine se a gente chegasse para a pessoa que ficou lá no bem bom, largada, e falasse: escuta, você está na miséria. O que você acha de ficar numa situação como a do outro? Desde que você coloque aí 1 minuto de esforço. É uma proposta razoável? 1 minutinho só. Vai se passar de razão.
Acho que uma pessoa dessa fala, uma hora, um dia, se for o caso, para sair da condição que eu estou para uma situação melhor, nossa, como não aproveitar essa oportunidade? E esse exemplo do tempo eu peguei do livro também, porque a analogia que ele faz é a seguinte: sai o agricultor, entra o espírito. E vamos analisar o que representa um minuto em 100 anos. O que representa uma hora em 1000 anos. O que representa uma encarnação na eternidade. Piscar de olhos. E essa é a oportunidade que a gente tem, o Espiritismo explica que a gente tem. Quer dizer, a oportunidade de colocar esse esforço e de novo, quantas vezes for necessário para a gente alcançar o nosso objetivo, que é de sermos o quê? Espíritos puros. Temos aí um longo caminho pela frente. Então, uma luta. E as oportunidades, elas acontecem todo dia, a todo instante. Acho que é o nosso grande desafio, é interpretar as coisas que estão acontecendo, porque as decisões a gente toma a todo instante. E muitas vezes, pelo impulso, pelos nossos vícios, a gente toma decisões erradas. E aí a gente tem que reparar. É um grande esforço, mas é para isso que a gente está aqui. E o fato de a gente estar estudando aqui, procurando entender o que tem que fazer para melhorar, já é um progresso. Mas é aquela história também, né? Não adianta nada, eu falando isso com meu filho, não adianta nada ficar estudando e não praticar. O estudo te traz o esclarecimento, mas também a responsabilidade. Já que eu sei o que é certo, como é que eu vou explicar que eu fiz errado? Bom, eu queria passar para vocês agora um vídeo, já foi passado aqui antes, mas talvez nem todos já tenham assistido isso. É daquele programa Pinga Fogo, que o Chico participou já há um bom tempinho, em 1971. E essa pergunta que foi feita, ela foi feita sobre encarnação. Ela foi feita por um pastor evangélico. E aí a gente vai ver a pergunta, tem relação total com o que a gente está falando aqui hoje, e a resposta dele, depois a gente começa um pouquinho para discutir, tá bom? Então vamos lá. Eu acho que é hora de... Agora vamos ver a pergunta de um pastor evangélico. Você deve conhecer, porque ele é conhecido em todo o Brasil, comanda o rebanho de fiéis à sua religião, de 1.500.000 pessoas aproximadamente. Trata-se do pastor Manuel Pimenta. Ele próprio irá fazer a pergunta a você, que foi gravada pelo nosso prefeito. Boa tarde, meus companheiros. E, cuidado desse programa da sua direção para responder uma pergunta, quero saber com muito agrado, com muita satisfação, por conhecer você através da literatura, da sua forma, e que ninguém de consciência tranquila pode negar as suas qualidades de liderança. Você, como uma das maiores autoridades espírita ou espiritualista deste país, para não dizer deste continente, por gentileza me responda a esta pergunta, que está sendo formulada em meu nome pessoal e em nome de toda a minha organização, isto é, 1,5 milhão de fiéis que representam nesse país e de cerca de 4.000 pregadores que eu tenho a honra de liderar. O Espiritismo, Xavier, tem um ponto que se choca profundamente, teologicamente falando, com os princípios bíblicos que defendemos nós, os evangélicos. É exatamente aquele ponto da reencarnação. Isto é, cada pessoa que nasce é sempre a reencarnação de uma pessoa que faleceu, de uma pessoa que morreu. Assim, é aprendável
reino cristão inteiro. Muito bem, mas logo após a criação de Adão e Eva, as duas primeiras criaturas humanas, surgiram as duas outras criaturas humanas, são dois filhos de Adão e Eva, Abel e Caim. Você poderia, dentro da sistemática espiritualista, dentro da doutrina da reencarnação, você poderia dar, meu caro Xavier, uma explicação aceitável de onde viera, qual a procedência de Caim e Abel, os dois primeiros filhos de Abel, isto é, pela ordem, a terceira e a quarta pessoa humana existente aqui na Terra? Responda-me. E eu gostaria que os milhões de telespectadores que assistem agora a você com tanta atenção, devido à forma do seu nome e as qualidades insofismáveis que você as tem, responda a procedência e como essas duas criaturas humanas vieram à Terra, Abel e Caim. É somente isso, muito obrigado. Chico, a pergunta é um pouco louca, agora não tem entender a vez, né? A pergunta do nosso caro amigo, que nos interpela a respeito do texto bíblico, está emoldurada de tamanho carinho que inicialmente nós agradecemos esse tom de fraternidade e ternura humana com que ele emoldura a questão para se dirigir a nós. Muito obrigado ao nosso caro pastor evangélico, senhor Antônio, que nós todos admiramos como sendo o orientador desse grande e brilhante movimento que é Cristo para o Brasil. Mas, sem desejar fazer contra-perguntas, porque às vezes a contra-pergunta não é uma prova de consideração para quem perguntou, mas a Bíblia é o nosso livro santo, livro de todos os cristãos. Nós, os espíritas evangélicos, nos detemos no Testamento Novo para compreender a essência dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo e daqueles que o sucederam, os apóstolos da causa evangélica. Não temos maior intimidade com o Velho Testamento, entretanto pedimos permissão ao nosso caro pastor evangélico, o senhor Manuel de Melo, para considerar que no livro de Gênesis, no capítulo 4, versículos 16 e 17, vamos encontrar uma questão muito interessante para nossos estudos em conjunto, porque nós todos somos estudantes das letras sagradas. O capítulo 4 trata, por exemplo, da união de Adão e Eva para o nascimento dos seus 3 filhos, Caim, Abel e Sete. Sabemos por esse texto, o capítulo 4 do livro de Gênesis de Moisés, que Caim exterminou Abel. Entretanto, nos versículos 16 e 17, nós encontramos uma informação muito curiosa, a informação de que Caim, em se retirando da face de Deus, se dirigiu para uma cidade ou uma terra chamada Nod, onde ele desposou aquela que foi sua esposa e teve com ela uma grande descendência. Então,
estamos perguntando se determinados textos do Antigo Testamento não seriam códigos que nós precisamos estudar com mais segurança para não cairmos, por exemplo, em contradição do ponto de vista literal. Nós precisamos estudar com técnicos e pesquisadores de história que nós os temos hoje em todas as direções. Digo isso com o máximo respeito, porque se Caim matou Abel antes do nascimento de Sete, mas casou-se numa cidade chamada Nod, onde encontrou a sua mulher, aquela que foi sua esposa, e com ela teve uma grande descendência, o assunto exige estudos especiais de nós todos, porque segundo a criação no jardim edênico, a família inicial teria sido constituída pelas 4 pessoas às quais se refere o nosso caro pastor evangélico, o senhor Manuel de Melo, Adão, Eva e os 2 filhos primeiros do casal. Vamos estudar então a questão. Com respeito à reencarnação, Mas já tem estudado a Bíblia, todos nós. Vamos chegar ao ponto. com respeito à reencarnação, posso? Pode. Com respeito à reencarnação, nós, os espíritas, estamos diante de uma realidade inconteste para nós. Normalmente, na vida mediúnica, temos assistido, nestes quase 45 anos de espiritismo evangélico à luz dos princípios kardecianos, a desencarnações e reencarnações. Nós permitimos também perguntar ao senhor Manuel de Melo, ao nosso caro pastor evangélico, senhor da pergunta, e também aqueles que fazem objeções contra os princípios da reencarnação, permitimos perguntar sobre o sofrimento das crianças. Por exemplo, não vamos nos referir aos adultos, porque seria alongar muito a resposta, mas vamos pensar nas crianças. Por exemplo, nós, os espíritas, muitas vezes encontramos determinados casos de suicídio, e às vezes suicídio acompanhados de homicídio, ou às vezes apenas homicídio. Nós vamos encontrar esses problemas do complexo de culpa levado para além desta vida, e depois esse complexo de culpa renascido com aquele que é responsável por ele através de sofrimentos que só podemos entender através da reencarnação. Por exemplo, muitas vezes temos encontrado, por exemplo, irmãos nossos suicidas que dispararam um tiro contra o coração e que voltam com a cardiopatia congênita ou com determinados fenômenos que a medicina classifica dentro da chamada tetralogia de Fallot. Nós vemos companheiros que quiseram morrer voluntariamente pelo enforcamento e que voltam com uma paraplegia infantil, comumente chamada de enfermidade de Liddle. Nós vemos muitos daqueles que preferiram o veneno e que voltam com malformações congênitas, com problemas miopáticos, com o mixedema, aqueles que às vezes violentam o próprio ventre e que voltam também sofrendo as tendências que às vezes acabam se desencarnando com o chamado infarto mesentérico. Nós vemos, por exemplo, aqueles que preferiram morrer pelo afogamento para se retirarem da vida num ato de rebeldia contra as leis de Deus. Temos, por exemplo, aqueles que preferiram o afogamento e que voltam com o chamado anticristo, e que voltam com tantos fenômenos dolorosos, como, por exemplo, a idiotia, a acromegalia, quando o tiro, vamos dizer, quando o projétil alcança a hipófise, porque nós estamos
em nosso corpo físico subordinado ao nosso corpo espiritual. Então, principalmente nos fenômenos, os fenômenos decorrentes do suicídio por tiro no crânio são muito dolorosos, porque vemos a surdez, a cegueira, a mudez congênitas, e vemos esse sofrimento em crianças incompatíveis com a misericórdia de Deus, porque nós sabemos que Deus não quer a dor. Diz irmã, se Deus quisesse a dor, Ele não teria nos dado a anestesia através da medicina. A dor é uma criação nossa. Chegamos ao além com um determinado complexo de culpa e pedimos para botar o corpo, trazendo as consequências de nossos próprios atos menos felizes. Então, pedimos ao Senhor, Maria Dinheiro, nosso caro pastor evangélico, que tem trabalhado tanto e cujo mérito nós todos reconhecemos e reverenciamos, para pensar conosco nesses problemas. E aí? Eu não conhecia o Chico, nunca vi ele pessoalmente, nunca fui em alguma palestra, mas só de ver um vídeo, ouvir, eu já me sinto calmo, né? Da maneira como ele fala, como ele explica, a docilidade dele é impressionante. E como avançado ele estava, né? Sempre foi espiritualmente, aí nessa última encarnação, ele demonstrou isso de uma forma impressionante. Ele vê uma pergunta emoldurada em carinho, e eu vi uma pergunta emoldurada em pegadinha. Mas enfim. E o conhecimento que ele mostra, né? Não, eu brinquei com a Randa aqui. Ele fala das doenças. Gênesis, versículo tal, mas assim, espontaneamente. Não, o nome das doenças. Sim, também. Uma coisa que eu não sei, né? Eu leio bastante, estudei. Ele não estudou e fala tudo isso. Um pouco. Eu acho Quem lê as coisas que ele escreveu na psicografia, os livros de André Luiz, gente, é a maior prova de reencarnação, de espiritualidade que existe, porque é fantástico. Quem tiver a oportunidade de ler os livros do André Luiz, Nosso Lar e na sequência toda, nós estamos aqui uma vez por mês apresentando no grupo de trabalho nosso um livro de André Luiz. Duas pessoas escutam e apresentam para o grupo. Os termos científicos, os termos médicos, as palavras que a gente tem que olhar no dicionário o que é, e que esse homem, com toda essa simplicidade, sem cultura nenhuma, escreveu mais de 400 livros para deixar para nós todo esse arquivo maravilhoso. É a maior prova de reencarnação, é essa. Bom, hoje a gente viu foi um espiritualista fazendo uma pergunta para um espírita, né? Voltando aí ao que a gente viu no começo da palestra, né? Mas enfim, exatamente isso, né? Hoje o objetivo era discutir essa percepção que as pessoas têm diferente sobre a mesma coisa, quer dizer, a gente está observando as mesmas coisas, só que um materialista tenta explicar de uma forma, um espiritualista de uma outra forma e um espírita de uma outra forma. E aí a pergunta e a escolha de cada um, né? O que é a melhor explicação, o que é a melhor teoria? Aquela que explica nada ou aquela que explica bastante ou tudo? Quer dizer, o que a gente discutiu aqui hoje, o que a gente ouviu no Chico, quer dizer, o que faz sentido? Ninguém é obrigado a aceitar isso. Simplesmente analisa e toma sua decisão. A gente está aqui, como eu falei, nessa existência e em outras, para tomar decisões, para as coisas com as quais a gente vai estar se deparando no dia a dia. Isso aqui é uma questão de escolha. Na realidade, as explicações estão dadas e as pessoas escolhem aquela que faz mais sentido. E aí entra um ponto que é para concluir, eu não sei se já vai tocar a castanhola ali, mas que na realidade até foge um pouquinho, mas é uma coisa que me chamou muita atenção. Eu fui procurar o que era o Tentote. Falei para vocês agora há pouco, era aquela pergunta lá que ele abordava a questão do povo da civilização mais selvagem, do mais civilizado. E depois, no texto, um pouquinho mais para frente, ele explica, porque a gente comentou algumas explicações que as pessoas davam, é coisa do organismo, não tem nada de espírito, é coisa genética, essas coisas. E num determinado texto ele fala dessa questão novamente, ele fala, poxa,
vamos tentar explicar essa situação do povo selvagem como um povo atrasado, um povo que nem talvez seja considerado humano, que nem talvez merecesse ser instruído sobre o cristianismo, etc, etc, etc. Quer dizer, ele está fazendo essa observação na ótica de quem explicaria de outra forma. E conclui essa explicação dizendo que o Espiritismo deixa tudo isso para trás. Simplesmente somos todos filhos de Deus, em momentos diferentes da nossa existência, mas caminhando juntos na evolução. Quando eu procurei o Totti, eu caí em muitos sites que faziam menção a esse trecho, e aí me causou assim uma sensação muito estranha, porque pegaram um pedacinho que fala sobre essa raça ser considerada inferior, de não ser nem considerada humana, de nem merecer uma instrução cristã, e só. E apresentaram isso como uma visão de Allan Kardec, como sendo uma pessoa super racista. Eu fiquei escandalizado. Falei, poxa, mas caramba, o cara omitiu um pedaço do negócio aqui e a explicação toda ele não deu. E está querendo divulgar, através de sites, etc., a informação de que Hitler e Allan Kardec estão ali, pau a pau. Eu falei, uau, que coisa. E eu acabei caindo em outros sites, e aí comecei a ver alguns vídeos no YouTube, e algumas pessoas, até algumas personalidades, algumas pessoas famosas que a gente vê na TV, ouve no rádio, dando depoimentos sobre as visões contrárias ao Espiritismo, e eu não pude deixar de observar, pelo menos foi a minha interpretação, aquele ar de superioridade, aquele sorriso de, sabe, estou acima, e refutando assim, olha, esse cidadão aí não batia bem não, ele era bem intencionado, mas parafusinho a menos. E aí eu confrontava justamente com esse vídeo, falando, poxa, tanta simplicidade, tanta humildade, né? Quase que pedindo desculpas para a resposta que ele ia dar para a pergunta que, na minha opinião, não foi exatamente, enfim, colocada de uma maneira muito adequada, mas, enfim, ele tinha essa dúvida, faz a pergunta. E eu pensei, poxa vida, e agora? Como é que se deve se comportar com relação a isso? Porque, afinal de contas, a gente está aqui discutindo, estudando, e a gente tem as opções de escolha como todo mundo. A gente pode entender que a explicação espírita é satisfatória e ficar de bem com isso, ou não, como outras pessoas têm. Eu fiquei pensando, poxa, e a gente se depara com um materialista, de repente amanhã vocês vão encontrar uma pessoa na rua que é materialista e fala, você está louco, você é espírita, que coisa de babaca, você é maluco, você bate bem na cabeça. E aí a questão é, o que fazer nessa situação? Quer dizer, eu vou precisar ler, decorar o livro, se esforçar, estudar e falar, não, olha, é assim. Será que é isso o caminho? Tem uma pergunta num outro livrinho, que é o que é o Espiritismo, do Allan Kardec também, e que faz essa pergunta, e o que dizer das pessoas que veem em tudo ilusão, charlatanismo, todas essas coisas maluquinhas aí, atribuem aos espíritas parafusos a menos na cabeça? Quer dizer, como atuar com relação a isso? Como responder a isso? E a resposta dele foi simples. Tá. Tão simples quanto isso. A pessoa acha o que quer, pensa o que quer, eu vou respeitá-la, espero que ela me respeite também. Cada um pensa o que quer e faz o que quer. Para nós, vale o quê? Um pensamento de procurar, persistir, observar, estudar. Quer dizer, os ensinamentos estão aí, os livros estão aí, está bastante divulgado, não é diferente para qualquer pessoa o esforço de abrir um livro e começar a estudar um pouquinho. E tomar suas conclusões, talvez, com mais fundamento, depois de um estudo mais aprofundado. E a gente está aqui toda semana, todo ano, fazendo essas discussões e tentando aprender pedacinho por pedacinho dos ensinamentos. Então, eu achei interessante compartilhar isso com você, porque às vezes a gente se depara, né, com pessoas que não compartilham dessa visão. A gente estava discutindo hoje justamente sobre isso. Faz sentido essa explicação de reencarnação? Ok. As explicações do plano espiritual estão dadas, o comentário do Chico está feito, a decisão de aceitar ou não essa explicação como válida é de cada um. Agora, para quem aceitar e se deparar com uma pessoa que não aceita, sugestão de Allan Kardec. Deixa ele. Afinal de contas, quem compartilha desse ensinamento sabe que essa pessoa vai ter N oportunidades para aprender, não só uma.
O que deve ser o nosso papel, então, para encerrar? Verdadeiro espírito é reconhecido por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más tendências. Esforço para dominar uma tendência é pouco ou quer mais? Já dá trabalho, não dá? Então, deixa os outros pensarem o que querem, vamos tentar fazer só essa nossa parte aqui, que já vai estar de bom tamanho. Quem sabe a gente consegue um pouquinho. Um dos livros do André Luiz, ele disse: nós somos os artífices da nossa felicidade e do nosso inferno. E nós sentimos isso na pele, não é? Quando a gente faz alguma coisa boa, o retorno é quase que imediato, porque a gente se enche de alegria. E quando fazemos coisa errada, está ali Deus na nossa consciência, cutucando e cobrando que a gente fez alguma coisa que não devia. Então, vamos agora aproveitar todo esse conhecimento.